Pois é, meus amigos, eu vou espelhar aqui a frustração de todos nós vascaínos com o resultado de 4-2 pelo Corinthians. Acabou há pouco a partida. Meu filho até foi, aliás, dois dos meus filhos estavam lá e eu não fui ver o jogo, eu preferi ficar em casa e assistir pela televisão, ainda que também ouvindo os comentários do rádio. E devo dizer que agora a situação é a seguinte: faltam duas partidas. Tem a partida contra o Grêmio em Porto Alegre e tem a partida contra o Bragantino aqui. Significa que, para almejar permanência na Série A, o Vasco da Gama terá de vencer uma das partidas e empatar a outra. Uma vitória só dificilmente vai dar, a não ser que haja um tropeço muito grande dos outros clubes que estão aí, lamentavelmente, concorrendo para o descenso. Vamos torcer para que isso possa acontecer. Eu quero fazer um apelo à torcida que agora está jogando coisas no campo e é terrível. Nós já fomos prejudicados com isso. Ficamos vários jogos sem ter a torcida e hoje tivemos o apoio da torcida, mas infelizmente não conseguimos vencer o Corinthians, que havia perdido o último jogo de 5-1. Vejam vocês, são coisas do futebol, são coisas de um time que fez aquilo que podia fazer, que foi prejudicado na última partida pelo seu Daron, o juiz, que na realidade deu o terceiro cartão amarelo para dois dos zagueiros titulares, e evidentemente que o Vasco sentiu, mas isso só não justifica, porque o Corinthians também teve o jogo feito com 5 desfalques e acabou o Corinthians levando a melhor. No afã de empatar, o Vasco se descuidou da defesa e tomou o quarto gol feito pelo Giovani, que até então não havia feito gol para o seu time, o Corinthians. Então agora é reconhecer que, lamentavelmente, este é o resultado de um time que está lutando, de um time que não é perfeito, de um time que tem alguns bons jogadores, como é o caso do francês, do Payet, como é o caso do Peck, como é o caso, enfim, do Piton, né? Tem alguns bons jogadores, tem um bom técnico, tem um ótimo goleiro, eu diria. E vejam vocês, para sofrência nossa vascaína, o Nenê, que foi aposentado com 43 anos precocemente, conseguiu classificar o Juventude em segundo lugar e vai estar disputando a Série A. Vê se isso não é realmente algo que você chega à conclusão da incompetência da anterior direção do Vasco da Gama, que não foi capaz de enxergar a não positividade do técnico que ali estava, que eu não gosto nem mais de falar o nome do homem, mas, né, o tal do, sabe, Barbieri, Maurício Barbieri, né, tem que ser falado. Mas ele fez um trabalho, tá bom, e quando você contrata, tudo bem. Mas dizem aquelas pessoas que estão imersas no futebol, e um exemplo disso eu cito o Apolinho, como cito também o próprio Galvão Bueno: se você não ganhar o vestiário, o que é ganhar o vestiário? Você se integrar e se inteirar juntamente com os jogadores, você não consegue vencer. E ali não deu liga. Mas não deu liga, é aquela história, o limite para um time que quer pelo menos ficar pela metade, pelo menos se classificar para a Série A, seria 4 a 5 partidas. Perdeu 4 a 5 partidas, doutor, não leva a mão não, até logo, benção, depois a gente vai discutir como é que vai pagar, de que forma vai pagar, e muda. Mas fizeram tudo errado. Esperaram 10, 12 partidas, 11 partidas com péssimos resultados no primeiro turno. E neste turno atual, sem esse empate, a gente estaria talvez
no quinto lugar. Com esse empate, estaríamos, se fosse o campeonato apenas no segundo turno, o que não é, estaríamos provavelmente entre sétimo e oitavo. Um time regular, só isso, né? Mas infelizmente isso não houve. Quer dizer, o estrago foi feito, demoraram muito, tanto é que perderam a eleição. Pedrinho agora, se efetivamente, que está muito difícil para o Vasco, se o Vasco não cair, o Pedrinho, caindo ou não caindo, vai ter que juntar os caquinhos para poder tentar resolver a situação. E, mais uma vez, a enorme torcida do Vasco da Gama está ameaçada de ter que torcer por um time que tem 4 campeonatos brasileiros, que tem uma Libertadores, que foi vice-campeão mundial, vai ter que torcer pela segunda divisão. É uma pena, eles se esforçaram, principalmente no final, mas aí já não havia tática, não havia técnica, era o esforço, é aquela história. Lamentável, aguardo que todos possam chegar em casa felizes, inclusive os meus filhos que lá estavam em São Januário. Espero que não briguem entre si mais do que já aconteceu, essa falta de educação de mandar lata de cerveja para dentro do campo, que vai, acho que agora, espero que agora a coisa tenha ficado de uma forma limitada, não estou lá para ver no momento que estou falando aqui. E como já é final de campeonato, eu quero crer que o Vasco pode escapar de uma penalidade, mas não tenho absoluta certeza. Fazer o quê? Parabéns ao Corinthians, que infelizmente ganhou do Vasco, em pleno campo do Vasco, pelo score de 4-2. Se você é vascaíno, vamos continuar torcendo, vamos continuar acreditando, mas sabendo que a realidade é muito dura, é difícil. Abraços para o Sérgio Solon Santos, abraços para o Guilherme Rucop Eckstein Filho, o Guilherme dizendo, perdeu para time veterano do Corinthians, é verdade, time muito fraco, infelizmente, hoje a gente tem de reconhecer que não bastou, porque afinal de contas é aquela história, o Guilherme, nós jogamos com 4 desfalques, mas o Corinthians jogou com 5 desfalques. Enfim, paciência. Esteve por vencer quando o placar foi de 2-1, né? Mas tomou a virada, e hoje o time da virada não é mais o Vasco, é o time do Corinthians. Abraço a todos.